Fala, mestres! Hoje eu vou ensinar vocês como fazer a ativação do seu drone do começo ao fim. Para você que não sabe, você comprou seu drone, vai retirar ele da caixa e começa uma série de dúvidas. Por onde começar? O que eu vou fazer? Bom, a ideia é te munir de informações do começo ao fim, desde calibrar, configurar até o seu primeiro voo. Então nós vamos fazer todo o processo e te deixar pronto para voar com segurança e regulamentado. Bom, eu retirei esse drone da caixa, um Mini 4K, para fazer a ativação junto com vocês. Então eu vou retirar esses itens aqui, os acessórios, tá? Tô retirando aqui. Bastante coisa. Eu já fiz o carregamento da bateria e para saber se a bateria já está completa, eu dou apenas um clique e aqui você já tem informação no visor. Para ligar são 2 cliques. Isso também pode gerar muita dúvida e muita gente já nos perguntou como ligar o drone. Lembrando que esse vídeo é para iniciante, então se você já pilotou, já voou com o drone, fique atento que tem muita informação que a gente vai passar, que eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece. Retiro o protetor de gimbal e jamais ligo o drone com o protetor acoplado. O drone já vem com um controle com um cabo conectado. Esse aqui no caso é o Lightning, que é para iPhone, mas você deve receber também um para tipo C para Android. Aqui eu vou acoplar o cabo ao meu celular e vou colocar dessa forma. Pronto, agora o visor vai ser o meu próprio celular. Algumas pessoas também têm dúvida se existe ordem para ligar. Sim, existe ordem. Primeiro a gente liga o controle e depois a gente liga o drone. A aeronave está buscando o controle, por isso que ela está piscando com essas cores aqui. E aqui no meu visor ela já detectou. Vai aparecer aqui embaixo as indicações, as configurações que eu estou fazendo aqui. Então já apareceu para mim ativação do dispositivo. Eu vou ativar e ele vai pedir para você inserir uma conta. Se você ainda não tem nenhuma conta cadastrada, você precisa fazer uma conta na DJI. Então você faz uma conta e vai aparecer aqui o e-mail para conectar. Eu vou clicar em seguinte e vou digitar a senha. Digitado a senha, vai aparecer para nós aqui ativando o dispositivo. Pronto, ativação bem sucedida. Vai aparecer algumas informações de questionário, você pode colocar aqui algumas notas, no caso eu estou preenchendo. Beleza. Aqui já aparece para mim voar, mas antes de tudo tem alguns softwares aqui ou firmwares que ele pede para baixar. Se você tiver aí conectado no Wi-Fi é importante, no meu caso já estou conectado, então eu vou instalar. Aqui já está aparecendo para mim baixando o firmware. Os sticks para você manobrar o drone vai estar sempre aqui embaixo, tá? Se for controle sem tela no caso. Controle com tela ele vem nessa parte aqui. Existem drones que a gente não consegue voar se a gente não colocar. O Flip, por exemplo, é um. Então você não consegue decolar com ele se você não posicionar aqui e rosquear os sticks. Ainda está baixando, então ele não me permite voar. Enquanto a gente vai esperando aqui a instalação, você vai ver que seu drone ele vai piscar algumas luzes coloridas, vai piscar a luz verde. Todos esses indicativos mostram que eles estão baixando as informações. Então esse é o processo de ativação. E o que vai acontecer? Ao final do processo, o drone ele vai desligar. Então agora, nesse exato momento, ele ainda não desligou. Agora ele desligou. O que a gente faz aqui é ligar. Para ligar,
sempre 2 cliques, aperta e aperta de novo. Essa luz que está piscando, ele tava, né, buscando o controle, ele já encontrou. E essas luzes aqui que está piscando aqui também, que vocês podem ver, isso daqui também é uma pesquisa do controle para com o drone. Pronto, firmware do DJI Mini 4 atualizado com sucesso. E a luz que ele pisca aqui é uma luz de conexão. Aqui agora eu tenho a imagem do drone conectado. E uma dica bem interessante é um drone que filma em 4K, como esse caso aqui, não é qualquer cartão de memória que você pode inserir. Nesse caso, a gente sempre recomenda utilizar cartões de memória que são indicados pela própria fabricante. E para o Mini 4K em especial, eu sempre indico ou o Kingston de 64 GB ou o Kingston de 128 GB. Aqui eu tenho um exemplo de um cartão que é exatamente esse daqui, mas eu utilizo sempre o de 64 GB. Por quê? Porque eu gosto de fazer conteúdos e utilizar as imagens na hora. Então, se eu vou fazer um conteúdo agora, eu subo o drone, faço o que eu preciso fazer, desço, pego essas imagens, jogo no computador, edito o que eu quero fazer e já deleto e limpo o cartão de memória. Porque se você tiver um cartão de memória com muita capacidade, na maioria das vezes você pode ficar meio preguiçoso. Então você vai deixando. E se você presta serviço, você faz 2, 3 serviços e fala, eu tenho capacidade. De repente, esses arquivos podem se corromper e você perde 2 ou 3 serviços. Então é importante. 64 GB, executou o serviço, passa para o computador, edita e entrega. É a melhor opção que você tem. Nesse caso aqui eu vou inserir no drone. E aqui eu mostro para vocês onde é que vocês devem inserir. É de ponta cabeça aqui no caso. Aliás, não é de ponta cabeça. Alguns drones é de ponta cabeça. Esse daqui é na mesma posição. Pronto, inseri. Na minha tela já aparece que reconheceu. Então já está ali, ó, 9999. Ele está me dizendo que se é as capacidades de armazenagem que ele tem. E aqui tem algumas informações bem interessantes. Se você ir lá no ponto direito, lá em cima, ele mostra quanto tempo eu tenho de voo após a decolagem. No meu caso está 0, porque o drone ainda está aqui no chão. Ele mostra que tem 97% de bateria. E lá no canto direito, a primeira informação que eu tenho é um ponto vermelho de satélite dizendo que eu não tenho satélite nenhum. Por quê? Porque eu estou dentro de um estabelecimento. Nesse caso, eu não tenho GPS. Para a decolagem indoor, a gente sempre faz uma configuração específica, que é a configuração de segurança que eu venho aqui embaixo, em configurações avançadas. Eu vou mostrar aqui embaixo no vídeo. Se eu fosse decolar esse drone aqui dentro nesse exato momento, eu iria com configurações avançadas e colocaria em pairar. Nesse formato, eu estou sem GPS e se o drone perder o satélite e a comunicação com o controle, ele não vai acionar o RTH. O RTH é quando ele aciona o Return to Home e ele voltaria à base. Se eu configurasse dessa forma, o drone automaticamente subiria e bateria no teto. Nesse caso, como eu estou aqui dentro, eu deixei dessa forma, mas eu não vou decolar o drone. Isso é só para mostrar a você que existem algumas técnicas bem interessantes. Aqui eu vou colocar em retornar à base. E a região que eu estou aqui, eu estou numa área central e existem algumas configurações que a gente vai começar a considerar. A altitude máxima, eu nunca posso exceder 120 metros, de acordo com o ANAC e de acordo com o DSEA. E tem uma distância máxima, que ele está me colocando aqui como 2.000 metros, que seria, eu não consigo passar de 2 quilômetros. Nesse caso, eu vou deixar sem limites, tá? De acordo com
regulamentação, eu não posso voar sem ter contato visual com o drone, mas eu vou deixar sem limite. A altitude de RTH é um ponto bem importante. As pessoas às vezes me perguntam como eu devo configurar o RTH se eu estiver numa área. Eu vou dar uma sacada aqui para vocês. Normalmente eu subo com o drone, eu vou até o prédio mais alto que eu consigo ver e eu vejo a altura no próprio controle. Então ele mostra para mim que eu estou a 87 metros. Eu considero mais 20 metros além do que ele está me dizendo. Então se eu estou a 87 metros, eu vou deixar, por exemplo, em 107 metros. Essa é uma configuração de segurança que eu considero. Por quê? A hora que eu estiver voando com esse drone, se eu tiver a 2, 3 quilômetros, se ele por acaso perder o comando aqui, o contato, aliás, com o controle, a primeira informação que ele tem é retornar à base. Nesse caso, quando ele vai retornar à base, por ele não ter sensor de obstáculo, ele iria colidir com um prédio se ele não tivesse na altura correta. Então são pontos que a gente considera que são muito importantes. Eu gosto sempre, eu estou agora em controle, eu gosto sempre de colocar, ao invés de métricas, eu coloco em km, que é a configuração do meio que eu vou deixar aí na tela para vocês. Para texto aqui, se você quiser alterar, para mim é padrão, não preciso alterar isso daqui. Existe também a possibilidade de você fazer um voo no modo FPV com o drone, que aí ele vai ficar semelhante, próximo a um FPV, mas não vai ser um FPV mesmo. Mas você pode fazer o teste aí e ver como é que fica. Também tem a calibração do estabilizador, a gente vai fazer lá fora depois, aí eu mostro para vocês também. E aqui vocês vão ver que tem alguns tutoriais de voo que a própria DJI disponibiliza para vocês. Então se você quiser entrar aqui, você pode entrar, você vai ter alguns tutoriais aí que são bem interessantes. Falando da câmera agora, configuração de câmera é algo muito pessoal, tá? No formato ele fica já em JPEG, eu coloco sempre JPEG mais RAW. Eu configuro, eu gosto de fazer assim. Se o teu drone ele é um Mini 4K, ele não filma na vertical, mas você pode ir em guia de quadros e você pode colocar centralizado para que você tenha uma noção. Na hora de cropar a imagem, você consegue trazer essa imagem mais direcionada para um vertical, por exemplo. Aqui você pode, eu gosto de selecionar o histograma, gosto de colocar a advertência de superexposição, e aqui vai ter uma linhas de grade, que aí eu vou selecionar todas elas, porque eu consigo ter um melhor alcance ali, e uma melhor filmagem na hora que eu estou fazendo as imagens. Aqui eu estou mostrando para vocês o guia de quadro, que eu falei para vocês, 9x16 seria na vertical. Se eu quiser, por exemplo, não fazer, eu coloco em desligado, pronto. Automaticamente eu estou filmando agora na horizontal. Aqui eu consigo ver as informações de cartão de memória, que mostra que eu tenho capacidade para fazer voos. Um outro ponto também interessante são as frequências. Quando a gente faz a ativação de drone aqui na Premiere, a gente normalmente faz esse teste. Então o que eu sugiro para vocês é a mesma coisa. O drone adquirido aqui na Premiere Drones, ele já vai com garantia de 12 meses. Ou seja, se por acaso alguns desses testes aqui falhar e o equipamento não estiver de acordo, você pode acionar a garantia. Normalmente a DJI te entrega um drone novo. Então na hora que eu for voar, eu normalmente pego as frequências e testo primeiro 2.4 e testo também a frequência 5.8. Uma é para frequência mais próxima, uma é para frequência mais longa, e eu vou testar para ver se as duas estão ok. Feito tudo isso, eu vou em banda dupla, que agora eu já sei que as duas estão funcionando, vou voar de forma tranquila. Pessoal, aqui fora a gente vai fazer uma demonstração de voo. Você já entendeu um pouco dos conceitos do controle, e agora a gente vai fazer a calibração do drone. Vamos calibrar a IMU, o drone, todo o processo vai ser feito aqui e vai ser mostrado para vocês. Harrison, eu preciso fazer toda vez? Não. Normalmente o próprio drone te avisa, no controle vai aparecer calibrar o drone, calibrar IMU. Então vocês vão ter essas informações direto na tela.
como o drone está sendo ativado agora, eu vou fazer porque ele ainda não teve nenhum voo. Então nesse caso é importante fazer, eu recomendo. Nós vamos utilizar uma pista de pouso e já já eu vou explicar o porquê que é importante você ter uma pista de pouso. Então, na área de segurança, eu vou calibrar bússola normal, calibrar. Esse som que vocês ouviram aí, Home Point Updated, ele disse que ele encontrou os satélites. E se eu estivesse voando com esse drone, ele automaticamente retornaria para a base. E aqui é o ponto de origem que está configurado. Aqui eu vou começar agora o processo de calibração, tá? A 1,5 m de altura, eu faço o giro de acordo com o que ele está me pedindo. Calibração bem sucedida. A primeira parte já foi bússola normal. Agora nós vamos para IMU. Eu vou fechar o drone e nós vamos iniciar. Eu vou seguir de acordo com o visor, ele vai me mostrando e na tela aí vai aparecer para vocês como fazer. Agora eu vou indicar para vocês baixar um aplicativo chamado UAV Forecast. Eu vou colocar a informação aqui para vocês. Baixem esse aplicativo. Vou baixar esse app porque eu tenho algumas informações aqui que são estritamente essenciais, ou seja, são informações relevantes para que você possa voar com o seu drone em segurança. Eu vou mostrar para vocês como é importante esse aplicativo. Vai aparecer para vocês aí. Bom para voar. Eu vou colocar aqui as rajadas suportadas por esse drone. Eu vou pôr aqui em 38 km, mas eu vou deixar em 32 por segurança, tá? Aqui já me traz várias informações. Bom para voar, horários em que o sol estará à vista. Ele vai estar até 17h39, depois a gente vai ter uma perda dele. Então se você quiser fazer um voo de pôr do sol, você tem essa informação aqui. Rajadas de vento, tá a 9 km, ou seja, apesar de parecer que tá ventando bastante, tá tudo ok. A visibilidade também tá muito tranquila, o céu tá inteiramente limpo e aqui ele vai me dizendo. E ele mostra também a direção do vento. A direção do vento, de acordo com o app, tá para cá, ó. Então eu tenho a direção do vento para lá, tá? Satélites visíveis, enfim, tem uma série de informações que são essenciais, principalmente para você que voa em praia, gosta de fazer voos, takes aí cinematográficos em vários lugares. São informações muito relevantes. Nós vamos iniciar o voo com o drone. Eu vou abrir aqui. Existe uma regra, tá? Então você vai abrir primeiro em cima. Para o Mini 4K tem. E aí eu vou falar para vocês por que você deve utilizar uma pista de pouso ou um tapete. Porque aqui embaixo no drone nós temos sensores. E toda vez que eu faço a decolagem desse drone, por exemplo, na pedra, na grama, essa poeira ela sobe. Ela pode com o tempo ir se acumulando nesses sensores. E o que já aconteceu? Eu já recebi drone aqui para assistência técnica, onde o cliente relatou que o drone estava voando normal e aí de repente ele começou a subir e bateu no teto. Ele conseguiu pegar o drone e ele trouxe para nós para fazer uma revisão. E adivinha onde que estava o problema? Nós detectamos uma pedra, um pedrisco que estava aqui no sensor. O que aconteceu? Ele provavelmente na hora que decolou, esse item deve ter subido junto com o drone e ele detectou, o sensor detectou alguma coisa e aí ele automaticamente quis subir para se defender, obviamente porque ele tem esse sensor para não bater no chão. E também nós temos aqui alguns pontos que são importantes. A série Mini, todos os drones da linha Mini não tem ventoinha, algum sistema de refrigeração, não existe. Por isso, as hélices nesse movimento aqui vão fazer o resfriamento da aeronave.
Eu tô falando com vocês, ela tá ligada, ela tá super aquecida. Só que quando eu faço a decolagem na terra, esses pontos aqui, eles podem ir acumulando terra. E aí eu impeço a passagem da ventilação. Com o tempo, o que vai acontecer? A aeronave vai superaquecer e pode vir com uma série de problemas. E um deles, o mais comum, é a falha do 5.8, que é a queima de um chip, que a gente faz muito reparo aqui, inclusive, disso. Então, parece bobagem, mas uma pista de pouso que vai lhe custar ali no máximo R$150, vai te evitar uma série de prejuízos. E eu vejo também algumas pessoas fazendo decolagem com drone no capô do carro, no teto do carro. Um outro erro, porque nós temos ali interferência magnética. Quando eu faço a decolagem do drone em cima de um carro, por exemplo, eu tenho presença de baterias e isso pode afetar os GPS, pode afetar as bússolas, pode afetar uma série de outras. Então é importante, tá? São pontos bem relevantes aqui para vocês cuidarem do equipamento. Fez a compra, é um investimento que a gente considera alto e agora a gente precisa preservar esse equipamento. Por isso é importante, tá? Então nós vamos fazer a decolagem agora. Como eu disse para vocês, aqui no visor ele mostra para mim 15 satélites, ou seja, está ok. Eu considero sempre de 8, 12 a 15 satélites, até 13 satélites para voar de forma segura. Então agora a gente vai fazer a decolagem. Para você que está iniciando, você tem duas formas de fazer essa decolagem. Primeiro, eu vou fazer dessa forma. Automaticamente as hélices começam a girar. Ainda nós não vamos subir. E eu estou numa área aqui central. E já apareceu para mim na minha tela zona com autorização restrita, ou seja, aqui a gente tem a presença de alguns aviões, porque eu estou próximo de aeroporto. Então, lembra daquele termo que eu falei no último vídeo, que a gente precisa fazer? Então, eu vou fazer isso nesse exato momento. Eu vou confirmar, estou confirmando os termos. Pronto, desbloqueio bem sucedido. Agora eu tenho duas formas de decolagem. Com o stick direcionado para cima, ele vai sair do chão. Home Point Updated, ou seja, está atualizado. Aqui é o ponto que ele vai retornar. O drone, ele é a prova de falhas. Se por acaso eu voar com esse drone a 2, 3 quilômetros e acionando o RTH ele não voltar, eu tenho a garantia da DJI. Isso para você que comprou aqui na Premier Drones. Então isso é muito importante. Outra coisa, considere outra coisa. Lembra que eu falo que, de acordo com o manual, o drone ele considera 5 metros a partir do ponto de decolagem, ou seja, no retorno ele poderia pousar aqui, ele poderia pousar ali. Então é muito importante vocês pegarem uma área bem ampla. Aqui é um local ainda apertado, se for ver. Então eu aciono o RTH, a hora que o drone está em cima de mim, eu desço ele de forma manual. Essa é uma dica também bem válida. Eu vou descer o drone agora. Com os sticks para baixo aqui eu faço o pouso e eu vou mostrar uma outra forma de decolagem, que é com um simples toque. Eu aperto esse botão e automaticamente ele sobe. Beleza. Existe mais alguma forma? Existe. E essa daqui é uma dica bônus, se dizer uma manobra pro. Você precisa de alguns treinos para fazer isso. E é muito boa para quem faz decolagens em embarcações. Eu vou mostrar. E essa aqui, pessoal, eu tive que pagar um valor alto. Eu tive que ir no Rio de Janeiro para aprender. Dá uma olhada. Com esse stick direcionado para baixo, eu vou fazer esse movimento aqui. Na minha calça mesmo, eu vou direcionar o outro para baixo. Já acionei. Os sensores de baixo podem considerar minha mão. E ele pode, a qualquer momento, subir. Então, quando vocês fizerem isso, sejam rápidos. É por isso que eu digo, precisa de muito treino para fazer essa decolagem. Eu vou descer ela aqui, vou posicionar com a mão e vou fazer a decolagem. Pessoal, assim ó, muita cautela para fazer. Lembra que eu falei que o vento estava naquela direção?
eu vou colocar o drone de frente, direcionado para lá, tá? Então vamos lá. E vou soltar só quando a aeronave estiver já subindo, ó. Beleza? Ok, ponto de origem está conectado. E agora eu posso fazer o meu voo tranquilamente. Lembra que eu falei para vocês que tem a opção de você filmar já na vertical? Na verdade é uma prévia do vertical. Esse céu aqui que vocês estão vendo é a superexposição. Eu vou tirar só para vocês terem uma base. Eu gosto de deixar, por quê? Porque eu já tenho aqui uma noção do excesso de luz, tá vendo? Aqui eu já não tenho. E aí eu vou mostrar agora para vocês como seria filmar na vertical. Eu vou pegar aqui e eu vou vir em câmera, e aqui nesse guia de quadros eu vou vir a selecionar e vou colocar em 9:16. Dá uma olhada no que acontece. Essa parte fica escura e só o meio fica à mostra. O que ele está me dizendo? Na hora da filmagem é aqui que eu vou estar cropando, então isso facilita. Eu vou fazer esse movimento aqui, vou subir com o drone. Vou afastar um pouco para trás. E aí, siga nosso Instagram, porque lá a gente dá várias dicas para vocês de voos. Vocês vão ver que a gente está sempre postando várias coisas, é muito importante. Então segue a gente lá para você não perder nada. Aqui eu vou fazer um movimento, eu já estou filmando. Então, ó. Pô, Harrison, bacana. Tem algum modo de voo automático para mim que sou leigo? Tem. Eu vou mostrar um bem simples aqui para vocês. Então eu vou pegar aqui um Kickshots, vou pegar aqui órbita, vou selecionar o ponto, vou subir um pouco mais para pegar bem o prédio. Ó, 106 metros. Vou selecionar, vou colocar para essa direção. 3, 2, 1. Demora um pouco, vai começar a contar aqui do lado. Pronto, a gente já está fazendo um voo. Outra coisa interessante é, eu subi o drone e já fui fazer a manobra. Por quê? Porque eu conheço muito bem essa região. Mas se você está conhecendo ainda o drone, está conhecendo o equipamento, você provavelmente não vai ter essa tranquilidade para executar uma manobra como essa. Então o que você precisa fazer? Faça um contato visual, olhe bem a região, conheça bem os locais para você, na hora de fazer sua manobra, fazer ela em segurança. Aqui, o drone está executando o voo e eu estou conversando com vocês. Por quê? Porque eu tenho segurança. Mas para isso, vocês precisam de alguns treinos, algumas horas de voo. E ele está fazendo já a manobra e a hora que terminar a gente vai colocar também nesse vídeo para vocês verem o resultado final. Que cá entre nós, um Mini 4K com um valor super acessível traz uma imagem com altíssima qualidade. Uma outra coisa que eu considero que é bem importante aqui para vocês é os comandos aqui que a gente tem. O Cine, esse daqui é para você que está começando. Por quê? Porque o drone ele fica mais leve, mais lento, ele não fica tão ágil. Normal, ele vai pegar a velocidade que ele já tem. E no esporte, ele fica um pouco mais agressivo. Então dá uma olhada aqui, ó, como é que ele fica, ó. Ó, aqui embaixo ele está me mostrando a velocidade, ó. O drone está a 49, 50 por hora, ó. E aqui eu vou subindo, vou subir um pouco aqui o gimbal, ó. Já me avisou da altitude, vou descer um pouco, ó lá, ó. Tá vendo? A 57 por hora, tá? Eu tô agora nesse exato momento a 115 metros de altura e a 500, 600 metros de distância de mim. Aqui em cima ele mostra em voo, aqui o modo S. Eu volto para o modo normal, tá?
Aqui em cima ele me mostra que eu ainda tenho 10 minutos, provavelmente, de voo, e eu estou com 50% de bateria e tenho aqui 26 satélites. Aqui eu poderia usar o zoom, tá? E aqui eu estou na câmera no modo alto, se eu quiser configurar, por exemplo, como eu disse para vocês, eu gosto muito de utilizar os modos manuais. Aqui eu faço a configuração de acordo com o que eu acho que deve ser. Então aqui eu colocaria o ISO, por exemplo, vou deixar em 1000 aqui para ver. Olha lá, com a imagem ok. Aí existem várias outras técnicas. Eu vou acionar agora o RTH. E essa é uma hora que o piloto ele pode ficar muito apreensivo. Meu Deus, será que ele vai voltar? Sim, ele vai voltar. Ó. Aqui no mapa ele me mostra, ó, ele tá voltando, fazendo o mesmo caminho, inclusive, que ele foi direcionado. Ó. E aqui eu vou acompanhando no mapa. Ó. Beleza? Como eu disse para vocês, eu tô numa parte aqui que é bem apertada. O drone pode considerar até 5 metros, então ele poderia pousar lá na rua. Eu vou ficar bem atento, eu vou olhando para cima para ver onde que ele tá. Ele já tá bem em cima de mim aqui, ó, mostrando para vocês. Ó. E aí só depois que ele chegar no ponto que ele vai pousar, ó. Ainda assim foi bem assimétrico, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou descer o drone de modo manual, ao invés de deixar ele descer. Vou trazer ele, olhando para baixo mesmo, fazendo reconhecimento da área. Vou descer no drone. Olhando aqui, ó, 73 metros, 72 metros. E é legal vocês sempre configurar aqui, ó, para vocês ficarem atentos, ó. Segurança, eu estava com altitude de 100 metros, mas se você estiver numa área de mata, por exemplo, ou praia, você pode até baixar isso aqui. 50 metros, 60 metros, você exige menos do seu drone. Aqui, como eu estou numa área que tem muito prédio, eu coloco sempre 110 metros, tá? Então agora eu vou descer com o drone. Ele já deve estar se aproximando aqui, eu estou a 40 metros. Ele já está bem aqui, ó. Vou baixar ele. Faço contato visual com a aeronave. Vou trazendo ela. Tá no modo normal, lembra que eu falei? Só para vocês verem, ó, como é que ela fica ágil. Ó, vou descer um pouco. Modo normal. Agora, se eu colocasse modo esporte, ó, fica bem ágil. Agora, se eu colocar o modo cine, dá uma olhada como que ela fica. Ele fica mais lento, até para fazer a curva, ó. Olha como é que ele vem. Além da imagem ficar muito agradável. Aqui no modo cine a gente tem uma imagem muito mais agradável. A gente não tem aquela imagem correndo. Então, ó. Outra coisa também que eu acho que é importante para vocês, um outro truquezinho aqui, eu vou colocar no modo normal. Quando vocês estiverem voando para frente com o drone, ó. Eu vou fazer de novo aqui. Esses dois comandos que eu dei aqui é para fazer o que? A aeronave parar, tá? Então, ó, vou voltar com ela aqui para frente, normal, olhando para frente, beleza. Dá uma olhada que legal. Eu vou vir com ela, eu vou dar 2 cliques no RTH, que é um botão de pause. Dá uma olhada. Isso é uma coisa que eu considero bem importante. Às vezes você está fazendo um voo e você não percebeu alguma antena, alguma coisa, você pode executar isso
para você evitar o tipo de risco. Dá uma olhada, eu vou fazer no modo esporte agora. Dá uma olhada como é que fica isso, ó. Ó. Que travada, né? Isso daqui é um ponto bem interessante para vocês. Vou deixar no modo normal e agora a gente vai fazer o pouso. Agora a gente vai fazer o pouso. Eu gosto sempre de baixar a câmera para saber onde é que ele vai pousar. Então aqui, ó, aqui aparece para mim que eu tô... Agora, deixa eu vir um pouco mais para trás. Aqui, beleza. Aqui parece que eu tô em cima da pista de pouso, ó. Vou controlando, ele sai um pouco por conta do vento. Mas, ó, normal. Eu vou sempre fazer o pouso na pista. Por quê? Porque eu não quero ter atritos no meu drone. Eu vou fazer mais uma decolagem agora. Take off. Home point updated. E se eu quiser, por exemplo, fazer o pouso com ele na mão, lembra? O vento tá para lá, certo? Então ele vai vir na minha direção. Eu vou vir contra o vento. E agora eu vou colocar a minha mão aqui. E eu pego o drone. Pode acontecer de na hora de você pôr a mão, ele entender que é um obstáculo e ele querer subir. Quando ele fizer isso, você continua com o stick direcionado para baixo e espera que ele vai descer. Quando ele descer, você agarra ele nesse sentido aqui, ó. Depende muito da técnica. Você com o tempo você vai pegando. Mas eu encontrei essa forma e eu sempre pouso com ele de frente. Há quem faça com ele de costa, por exemplo. É uma forma que eu encontrei que para mim funciona. Então pode ser que funcione para você também. E para você que curtiu todas as dicas desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha para que mais pessoas possam também voar de forma tranquila e legalizada.